Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Dez leprosos que se aproximaram de Jesus, e todos os 10, no versículo 12, nós vemos isso, pararam ao longe, pois o leproso não podia se aproximar dos homens sãos. Seguiram um ritual, seguiram aquilo que mandava a lei de Moisés. Mas no 13, levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aqui todos os 10 se dirigiram a Jesus, chamando-o de Mestre, pedindo que ele tivesse misericórdia deles, ou seja, eles reconheceram que Jesus poderia dar a eles aquilo que eles mais queriam, a sua cura, a libertação daquele mal. Jesus, com sua tremenda compaixão, ao vê-los, disse: Mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles ficaram limpos. Aqui eu encontro o retrato da maioria dos que se dizem cristãos hoje. Eles vão até Jesus, sabem que Jesus pode dar a eles aquilo que eles necessitam. E quando Jesus, por sua tremenda compaixão, como já disse, dá a eles, seja a cura, seja aquilo que necessitam, eles simplesmente vão, obedecendo a Jesus. Vejam bem que todos os 10 obedeceram a Jesus e foram. Mas quando se deram conta que estavam limpos, ou seja, aconteceu a cura, somente um voltou. No versículo 15, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Então eu pergunto: o que foi feito dos outros 9? Os outros 9 foram fazer aquilo que muitos hoje creem que estão fazendo de melhor. Receberam do Senhor e vão gozar a vida, segundo aquilo que a sociedade quer, não aquilo que o Senhor quer. Ou seja, receberam sim do Senhor a cura, receberam uma bênção do Senhor, mas a estão jogando fora. Jesus, no versículo 17 diz: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Eles simplesmente viraram as costas para o Senhor. E é o que a igreja do Senhor está fazendo agora. A grande maioria dos cristãos estão fazendo para com o Senhor. Não vão aos cultos para adorar a Deus, não vão aos cultos para glorificar o nome de Deus, mas vão tão somente para receber do Senhor alguma coisa, ou seja, aquilo que mais necessitam. E não é para isso
que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para glorificar ao Senhor, é para exaltar o nome de Deus, pois o verdadeiro evangelho não é o que Deus pode fazer por você, mas é o que é perguntar a Deus o que Ele quer de você. Nós estamos muito enganados. Os cristãos hoje são muito enganados. E se você não lembra ou não sabe, a lepra na Bíblia é sinal ou simboliza o pecado. Simbolicamente nós podemos também colocar isto. Eles foram até Jesus, os doentes foram até Jesus, os pecadores foram até Jesus. E uma vez que o Senhor se revelou a eles, pela sua compaixão, pela terceira vez eu digo, pela compaixão do Senhor, eles, acreditando então que aquilo ali já era o suficiente, viraram as costas. Mas Jesus não quer somente isso. Ele quer a sua adoração. Por isso que ele exclamou o que eu já disse no versículo 15. Perdão, no versículo 17. Respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Porque no 15 nós vemos que somente um voltou glorificando a Deus, e que me chama a atenção, em alta voz. Ele não teve vergonha de glorificar a Deus, de exaltar o nome de Deus, de chegar até Jesus e se prostrar aos seus pés, como diz no versículo 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, reconhecendo que Jesus de fato é o Deus Todo-Poderoso. E por isso aqueles que foram receberam a cura. Mas a salvação, o maior dom que Deus poderia dar ao homem, somente um recebeu. No versículo de número 19, é Jesus falando, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus, chegando até ele, que me chama a atenção ainda mais, Jesus foi até ele e disse a ele: a tua fé te salvou. Jesus, quando os curou a todos, quando eles estavam indo em obediência a ele se mostrar ao sacerdote, você não vê menção alguma a respeito de fé. Portanto, o poder, ou o absoluto poder de Deus curou a todos. Aqui, Jesus não exigiu a fé, mas para a salvação, ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você, meu amigo, meu irmão, que frequenta igrejas e mais igrejas, onde pastores dizem que o seu ministério tem frutos, os chamando de a cura de fruto do ministério, não é. A cura não é um fruto do ministério, a cura é um dom de Deus. E Deus é cura independente do instrumento. Deus pode dar o dom de curar, sim, Ele dá, mas é Deus que cura. E o fruto de um ministério não vem através dos dons, porque o dom é de Deus para o homem, o fruto é do homem para Deus. Então, antes de que se tome qualquer iniciativa, antes que veja se realmente aquilo que está acontecendo procede de Deus, veja o fruto na vida daquele que diz que aquilo que lá ocorre é de Deus. Não importa quem seja, que igreja seja, o Deus Todo-Poderoso tem o poder absoluto e Ele cura. O Deus Todo-Poderoso tem todo o poder nas mãos.
Mas cuidado, Satanás também tem poder. E a palavra me dá direito a dizer que ele também realiza sinais e milagres de mentira. Ele realiza, e nós que seguimos a Cristo temos que nos despojar de tudo para que Jesus possa habitar em nós através do Espírito Santo. E neste momento nós saberemos, mediante o Espírito Santo, segundo o discernimento que ele nos dá, se aquilo que está ocorrendo é de Deus ou não. Procede de Deus, do homem ou do inimigo. Guarde no seu coração isto. Abençoar, Deus abençoa. Mas, para que haja a salvação, é necessário que haja fé. A fé que salva. A fé que nasce no arrependimento. Esse leproso, quando voltou e se colocou diante de Jesus, ele recebeu em si a fé que salva. Nas palavras de Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém e amém.